Vamos para a próxima. Rodrigo, conto com você para a gente chamar a outra convidada que está ali no nosso painel. É a Lorena Peixoto Oliveira, que está presencial. Muito bacana. Vem para cá, Lorena. Lorena também é advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito Civil e Negocial, Imobiliário, Direito de Família. A gente vai tratar com a Lorena sobre a violência contra a mulher para além das relações afetivas. E temos mais uma convidada, né, que está de forma virtual, já está aqui com a gente. É a Leonela Pereira, mestra em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismos pela UFBA. Ela também é especialista em ciências penais, tem também aqui um vasto currículo, Leonela. A gente vai tratar sobre os impactos do distanciamento social na domesticidade da violência contra as mulheres. Quem irá começar, gente, para tratar desse tema? Vamos, é aleatório? Ludmila, vamos trazer suas considerações, então, sobre a sua temática. Eu estava aqui observando, a gente pode falar um pouquinho dessa questão da vulnerabilidade da mulher, né, que está em situação de violência, e aí nessa pandemia a gente pôde observar isso de uma maneira muito mais intensa, porque a mulher se mostrou de fato vulnerável em casa, muitas vezes com o próprio agressor, sem poder denunciar, e naquele ciclo ali que fica se tornando cada vez mais perigoso, né? Qual a sua avaliação sobre essa questão? Bom, boa noite a todos. Atuando na defesa das mulheres, o primeiro estudo que nós fazemos é que, historicamente, as mulheres já têm uma situação de vulnerabilidade social, porque somos socializadas de forma a depender dos homens, né? Historicamente, isso vem sendo desenvolvido, mas por mais que o feminismo e vertentes de políticas progressistas, etc., tentem a incluir e, na verdade, trazer a equidade, né, entre homens e mulheres. Nós sabemos que a cultura, por si só, ela não se modifica rapidamente. O que é que você vê assim como principais desafios? Então, pronto, é isso. Os principais desafios, na verdade, são principalmente em relação à conscientização da população. Então, esse é um papel que a gente faz muito na Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, que é trazer essa conscientização das mulheres e dos homens, de toda a sociedade, sobre os direitos que as mulheres têm. Porque essa situação de vulnerabilidade, o que é que acontece? Coloca as mulheres sempre de forma a depender dos homens ou, pior ainda, quando há uma situação de violência, de não terem a quem recorrer. E a gente viu isso principalmente de forma muito exacerbada na pandemia, né? Porque, infelizmente, a violência contra a mulher é uma pandemia, já faz parte da nossa cultura, está muito consolidada. E é um trabalho de formiguinha a gente levar a conscientização dos direitos das mulheres e que a violência está em mínimos atos, não é apenas em relação à agressão física, a violência doméstica, que recentemente foi criminalizada, a violência psicológica, mas é preciso um trabalho muito vasto, muito amplo, de conscientização também dos homens, né, para que saibam que qualquer atitude de violência, seja física, psicológica, financeira, patrimonial, ela pode e deve ser punida, né? Uhum. Eu tenho, assim, em torno de 4 perguntas para cada uma de vocês, e aí eu achava bacana a gente ir batendo papo mesmo com todas, do que cada uma falar o tema todo. E, né, por exemplo, sobre isso que você respondeu, e aí olhando aqui as questões de Fernanda, já me veio para a gente relacionar os impactos, né, dessa violência toda que a gente está falando aqui, que está ali culturalmente introduzida na nossa sociedade, e os impactos disso no direito de família. E aí eu te pergunto como é que fica essa avaliação de tanta violência familiar e os direitos de família e guarda de filhos e tudo mais. De fato, boa noite a todas e todos aqui presentes. Parabenizar, né, mais uma vez a Albeira Bahia, na pessoa de Hermes e de Sarinha, que tem, assim, estão aqui no estúdio e são pessoas que estão se dedicando ao máximo para que esse evento tenha o sucesso que tem tido. Então, mais uma vez, parabéns. Muito feliz em estar no evento presencial. E não tem como a gente dissociar o direito de família da violência doméstica e familiar, infelizmente.
as pessoas tendem a ver o termo violência e associar ao direito penal, né? A punição, a prisão, quando, em verdade, a violência ocorre dentro, na maioria das vezes, do seio familiar, e ela reflete diretamente no direito de família. Por quê? Com a violência, eu preciso discutir a guarda, eu preciso discutir a pensão, eu preciso discutir, porventura, a destituição do pátrio-poder dessa criança. Num crime de feminicídio, por exemplo, o agressor, né, o autor do crime, ele não pode ficar como responsável pelo filho ou filha, né, pela criança, muito menos continuar como sucessor daquela vítima na herança. Então, a relação da violência do direito, né, da Lei Maria da Penha, da violência doméstica e familiar com o direito de família é extremamente ligada. Eles são unidos, não há como dissociar, em verdade. Por mais que a gente tente, né, e comumente relacione somente o direito penal. Lorena, eu estou vendo aqui sua temática, e aí já tentando fazer uma relação, eu vi as suas questões relacionadas à violência contra a mulher, para além, né, dessas relações afetivas. A gente teve, né, noticiado na mídia um tipo de violência agora, né, contra a mulher, que foi além da relação afetiva. E aí a gente está falando de tantos direitos que são tirados de nós mulheres por conta dessas questões. O que você poderia agora exemplificar sobre essa temática, né, da violência, além daquele relacionamento, além daquilo que a gente já conhece muito e que a pandemia só fez enfatizar? Exatamente. Boa noite. Boa. Agradeço o convite, estar dividindo esse espaço aqui com vocês e abordar essa temática. Às vezes, quando se fala de violência contra a mulher, sempre remete à ideia do doméstico familiar, quando, em verdade, nós estamos rotineiramente sendo violentadas na sociedade. Um ponto que merece um destaque é que, no final de 2020, nós contávamos com 14 milhões de desempregados, sendo que esse universo, 7 milhões e 300 mil era do sexo feminino. Então, nós percebemos que, além dessa violência, desse contexto de violência no ambiente doméstico e familiar, há também essa violência nas oportunidades para essa mulher. Né? No momento que a gente percebe que a vulnerabilidade ela perpassa a questão de gênero e ela vai também no âmago do financeiro, a gente vê que a sociedade rechaça essa mulher. A sociedade não dá oportunidade para essa mulher continuar no ambiente de trabalho. E por quê? Porque nós, mulheres, temos ocupado serviços que sentiram, na verdade, na pele, né, na pandemia, o reflexo, que foram as categorias de serviço, a categoria de doméstico, a categoria de hotelaria, de saúde, que é um universo frequentado por mais mulheres e, automaticamente, frente à taxa de desemprego, fomos nós, mulheres, que fomos rechaçadas desse ambiente de trabalho. Então, a gente percebe que, uma vez saindo desse ambiente laboral, de independência financeira, o contato com a violência doméstica acaba sendo ainda maior. Né? Então, isso acentua, é um ciclo. Esse ciclo repercute intimamente nessa questão estruturante do patriarcado, essa questão estruturante da misoginia, né? Dessas questões sexistas mesmo. Leonela, chegue para perto da gente, mesmo que de forma virtual, para o nosso bate-papo. Olha ela aqui conosco. Boa noite, Milena. Boa noite, colegas. Tudo bom? Muito boa noite. Tudo ótimo. Que bom estar aqui com vocês, mesmo à distância. Uhum. Leonela, essa situação da pandemia, né? O que é que você poderia falar, assim, que descortinou, né? Que a gente agora consegue ver com foco melhor a questão da violência contra a mulher? Descortinou a situação em que a violência contra as mulheres ela acontece majoritariamente no ambiente doméstico. E quando a gente vê uma situação em que toda a campanha, né, pela questão do alto contágio da Covid, nos estimula e nos incentiva o tempo inteiro a ficarmos em casa como sendo a forma mais segura de nos protegermos do vírus, não se percebe que, para uma pessoa que está em situação de violência doméstica e familiar, a sua casa muitas vezes é o pior lugar onde ela pode estar. Então, o que é que acontece nessa situação? A gente percebe que as pessoas que estavam vivenciando situações de ciclos de violência tiveram menos possibilidade
de pedir apoio, de fazer registro de ocorrência, e até outras pessoas que aparentemente não estavam em situação de violência, ou pelo menos não estavam numa situação de um ciclo de violência física ainda, porque a gente sabe, né, como a colega que me antecedeu falou isso, da questão do ciclo, e a violência doméstica passa por ciclos, né, entre tensões, explosões e pedidos de desculpa, e ele vai ali circulando dentre aquelas situações em que a família vai vivendo. Ocorre que, no momento que nós estamos passando por uma crise econômica, em que muitas famílias foram impactadas pelo desemprego, pela fome, né, por situações de risco, situações de tensão por conta da própria doença, né, de perdas familiares, de adoecimento, isso também repercute no comportamento das pessoas. Então, o fique em casa, pensando na segurança sanitária, né, do ponto de vista da saúde, para muitas mulheres que estavam em situação de violência, no fim das contas, é a pior coisa que poderia ter acontecido, porque é onde elas estão correndo o maior risco. E isso é uma pandemia dentro da outra pandemia. Por isso que o nome do painel é muito oportuno, né? É uma pandemia porque é algo realmente que atinge não só o nosso estado, não só o nosso país, mas é uma situação que ela de fato acontece no mundo inteiro, mas infelizmente nós estamos no ranking aí numa posição muito elevada, né, em 5º lugar em homicídios de mulheres, né? Então o número de violência aqui no país é muito grande e esse momento do distanciamento acaba dificultando esses pedidos de socorro, né, essa busca pelos órgãos que podem interferir e ajudar essa mulher a sair do ciclo da violência. Exatamente. Eu, na TV, tive a oportunidade de fazer uma série de matérias tratando justamente sobre essa questão da violência contra a mulher. E aí, quando a gente identifica o perfil, né, dessa mulher agredida, que é a mulher negra da periferia, sem condição de sair justamente daquela casa, daquele núcleo familiar para buscar ajuda, e o agressor, de forma geral, também, né, o companheiro que utiliza a arma branca, são dados assim traçados na última pesquisa e que realmente me chocou bastante. Tive também a oportunidade de conversar com algumas mulheres que passaram pela situação de violência e romper esse ciclo é muito difícil por inúmeras questões, né? Aí entra a questão da família, entra a questão da dependência econômica e aí eu queria, Fernanda, abordar com você um pouco dos direitos, né, que essas mulheres em situação de violência têm, porque elas já estão ali, naquela situação tremenda de dificuldade, de romper aquele ciclo. E quando rompe, como é que fica a preservação dos direitos mesmo? A Lei Maria da Penha, ela traz tanto os tipos de violência, né, como as medidas protetivas de urgência e as medidas que podem ser adotadas para proteger o direito dessas mulheres. Porque ela já vem de uma sucessão de violações e quando ela procura realmente ajuda, quando ela consegue esse respiro para buscar auxílio, ela já tem vários direitos violados. Então, a ideia é evitar que ela tenha outros direitos violados, assegurar alguns que ela, porventura, já tenha perdido, né, recuperá-los. Então, a própria lei ela determina que pode ocorrer a perda do direito de visita do agressor, a prioridade na tramitação no divórcio, uma fixação de pensão para essa mulher que, por muitas vezes, tem que sair do lar, tem que sair do emprego por estar sendo ameaçada, o bloqueio de bens, ela tem direito, né, de solicitar o bloqueio de bens, o bloqueio de valores existentes em contas, uma série de direitos que vem tentar resguardar o mínimo essencial para que ela possa sobreviver pós-violência e não ser violentada novamente, seja patrimonialmente, seja psicologicamente. Agora, alcançar esses direitos, acho que foi inversamente proporcional ao número de casos, principalmente durante a pandemia, né? Ter acesso a todos esses direitos, né, que são delas, acho que se tornou mais complicado por conta desse processo mesmo do que passa a justiça por conta da pandemia? Como a doutora Leonora falou, né, a pandemia trouxe, né, um acesso muito mais restrito. E eu acredito que também a ausência de conhecimento desses direitos. Né, nós temos uma rede de apoio extensa, tem a Comissão de Proteção do Direito das Mulheres do OAB, que vem atuando aí firmemente, que eu faço parte, Ludmila. Nós temos as redes de apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então, redes de apoio, né, são muitas estabelecidas. Infelizmente, essa mulher, muitas vezes, sequer consegue sair de casa para buscar apoio. Fazer a denúncia, exatamente. Isso é fato, né? Quantas violências foram denunciadas por lives de trabalho durante o período da pandemia? Né? Mulheres pedindo socorro através de lives, através de uma mensagem codificada no WhatsApp. Então, essa, infelizmente, é a realidade. Não tem acesso à internet, não tem acesso a celular. Quantas mulheres estavam em cativeiro e foram noticiadas nesse período da pandemia? É muito fácil criticar a mulher que não denuncia a violência.
Porque não é a pessoa, porque não é você que está sendo violentado. Quando nós estamos fora do ciclo de violência, a crítica é muito fácil. Apanha porque quer. Né? Mas tem a Lei Maria da Penha, por que não buscou ajuda? Nem sempre essa mulher se reconhece como vítima. Porque a sujeição e a desconsideração dessa mulher como um sujeito humano de direito mesmo é muito forte. Então, para além da crítica, né, nós temos que seguir nesse trabalho de divulgar os direitos, nos tornarmos uma rede de assessoria, de fortalecimento e de apoio mesmo a essas mulheres. E é o que você bem disse, né, Ludmila, das questões culturais, né? Parece que a sociedade encara com naturalidade, né, essa questão que, de fato, não deveria. E ainda nessa temática, eu te pergunto, que medidas urgentes, né, ainda precisam ser adotadas e o mais rápido possível? Como a gente está realmente batendo muito nessa tecla, e é importante, a questão cultural, né, ainda é muito preponderante. Então, é preciso conscientizar no sentido de mudar mesmo o pensamento geral de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que meter a colher, sim. Tem que interceder, tem que buscar ajuda, tem que denunciar. E eu acho que esse movimento que está acontecendo hoje, a gente tem visto muito nas redes sociais, as pessoas se defendendo, as mulheres buscando ajuda. A gente tem visto com casos de famosas e casos de pessoas anônimas também, que as pessoas se compadecem daquela situação e buscam. E a mídia tem sido muito importante em relação a isso, a imprensa, porque está, de certa forma, pressionando o poder público. Porque o poder público tem responsabilidade direta em relação à punição e à busca dos direitos da mulher em situação de violência. A OAB, como instituição, ela tem atuado, sim, em relação a buscar esse apoio do Poder Judiciário, buscar, como a Fernanda já adiantou, em relação ao contato com a rede de proteção. Nós temos contato com o Ministério Público, com a Defensoria, com abrigos, casas de apoio, que, infelizmente, durante a pandemia, absurdamente, algumas fecharam. Então, as mulheres que já estavam em situação de violência ou já estavam começando de alguma forma, elas, além de serem obrigadas a ficar dentro de casa, em uma situação extrema, em que alguma violência física já era iminente ou já estava acontecendo, elas não tinham nenhum abrigo a recorrer. Então, assim, seja em todas as esferas do governo, municipal, estadual e federal, tem que ser desenvolvidas políticas públicas urgentes em relação a acolher essa mulher em situação de violência e conscientizar a população. Porque o que a gente está vendo é um crescimento exponencial em relação à violência. Parece que quanto mais as mulheres entendem seus direitos e, de certa forma, talvez, por saberem dos seus direitos, elas não estão mais cedendo como antes. Né? Infelizmente, ainda existe a cultura que freia, que oprime, mas parece que agora, de certa forma, a violência está vindo mais forte, mais agressiva. E os números estão aumentando. A gente se preocupa com isso, porque é uma luta diária, são denúncias que chegam todo dia. E a gente tenta dar o apoio, mas a gente sabe que as instituições de âmbito municipal, estadual e federal são quem, de fato, tem mais responsabilidade em relação a esse acolhimento da mulher em situação de violência. Eu costumo dizer que precisa ser divulgado também mais, né? Muitas mulheres desconhecem a estrutura que está por trás. Quando eu fui fazer, eu estou falando até com um pouco de propriedade sobre esse assunto, porque me chamou a atenção os números, e aí me partiu a ideia de pesquisar, né? De saber se ainda, quais municípios têm esse centro de acolhimento, tem um acompanhamento psicológico, advogados e advogadas estão disponíveis para isso, e assim, lógico que é insuficiente, principalmente depois dessa pandemia, com o crescimento dos números, mas existe, né? E a gente precisa divulgar isso cada vez mais, né? Mostrar para essas mulheres que é possível, sim, sair dessa situação. E quando você diz da questão dos órgãos públicos, aí me chama a temática de Lorena e esses números que você apresentou, né? Falando do desemprego e dessas questões além das relações afetivas, os índices alarmantes de desemprego também, né? Durante a pandemia, a diferença salarial
Queria que você falasse um pouco dessa questão para que esse seminário também repercuta isso e as mulheres que estão acompanhando aqui, os homens também, né, que são responsáveis, sim, para mudar essa realidade, possam ter ciência do que acontece, por exemplo, na vida profissional, né, de uma mulher que já se sente aí, né, para trás, quando o psicológico é atingido por conta de tantas agressões físicas ou psicológicas, e quando vai para o ambiente profissional, também não tem aquele apoio, aquele incentivo no que diz respeito ao financeiro, por exemplo, e a valorização profissional. E o que não justifica. Com certeza. Foi feito um estudo de que as mulheres elas têm ocupado cursos profissionalizantes, especialização, universidades com muito mais afinco e dedicação do que os homens. Isso não quer dizer que os homens eles não têm buscado essa especialização, longe de nós falarmos isso, né? Mas tem percebido a dedicação e o interesse da mulher nessa reinserção, né? Nem reinserção, nessa inserção no mercado de trabalho, nessa oportunidade. Então, não se justifica mulheres estarem mais capacitadas ou equivalentes às capacitações dos homens e ainda assim, na prática, nós visualizarmos salários inferiores, nós visualizarmos condições de trabalho inferiores, né? A gente vê que mulheres ainda ocupando cargos de chefia de gestão, elas são assediadas. Elas são colocadas em questionamento o seu conhecimento, seja porque é mulher, seja pela vestimenta. Nós, na verdade, nós somos rotineiramente julgados por aquilo que os outros querem, né? Não pelo aquilo que nós realmente somos, não por aquilo que nós apresentamos. E assim, quando a gente fala muito de cultura, a Ludmila ela vem tocando muito nesse ponto, porque as conquistas das mulheres elas são tão espaçosas, são tão árduas. Se nós pegarmos um pouco a linha histórica do tempo, a mulher ela veio galgar a oportunidade de voto em 1932. Em 1962 foi dada a oportunidade, que foi o Estatuto da Mulher Casada, que a partir de então começou-se a trabalhar a ideia de que as mulheres poderiam ficar com seus filhos. E isso empodera a mulher ao quê? A sair daquele ambiente familiar fadada ao insucesso. Por quê? Porque ela permanecia naquele ambiente porque ela não podia dispor dos seus próprios filhos, né? Aí vem o divórcio em 1977. De 77, nós só viemos falar de mulher nas condições de equivalência aos homens com a Constituição de 1988. 32 anos. É muito pouco tempo. Aí, quando vem falar da questão da integridade física e emocional, que vem a Lei Maria da Penha discriminando quais são os tipos de crime, 2006. E somente esse ano, o crime de perseguição, ele agora é resguardado no ordenamento jurídico. Então, você vê... Tudo muito recente, muito né? Recente. Então, é importante a gente estar aqui, viu, gente? Reunida para acelerar, né? Esses dados. Eu costumava falar muito isso. Eu ouvi de Rosema Maluf, que é uma mulher super engajada, principalmente na área comercial e no desenvolvimento empresarial de mulheres, sim, mulheres da periferia. E aí ela disse, Milena, eu sempre me disponho a participar de palestras, de eventos em escola, onde seja, porque palavras como essas que a gente está falando aqui não são jogadas ao vento, né? Ela cai na cabeça de uma mulher ali que se contagia e começa a multiplicar, o efeito multiplicador é enorme. Espero que vocês que estejam acompanhando aqui, né, esse painel também multipliquem essas ideias. Lorena, te interrompendo um pouquinho, eu queria introduzir aqui novamente a Leonela na conversa, porque você falou disso de acelerar, né, essas mudanças, de ser tão recente os avanços da mulher, né, em tantas áreas. E aí eu queria saber, Leonela, de você que tem um estudo desses números, se aconteceu alguma mudança, né, em referência aos serviços de atendimento a mulheres em situação de violência no decorrer desse longo período de distanciamento social. Eu falei que tem alguns serviços que são disponíveis e que muitas mulheres, muitas pessoas desconhecem, mas houve avanço, né? Eu falei que já que os números da violência aumentou também o número de serviços ou a divulgação disso. Como é que está essa questão? Diante da situação que se percebeu que os índices de violência, eles ficaram maquiados, digamos assim, nesse período, porque diminuiu o número de registro de ocorrências. Isso não quer dizer que a violência diminuiu, na verdade diminuiu, né, a possibilidade dessas mulheres que estão no ambiente doméstico junto com seus agressores de pedir ajuda a outras pessoas. Então,
percebendo que a situação de ficar em casa colocou muitas pessoas em risco, e não só mulheres, mas a gente viu situações de idosos que estão passando por violação de direitos, crianças, adolescentes, e esses serviços todos, né, que são oferecidos às pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade, eles passaram a ser considerados como serviços essenciais, a partir da Lei 14.022 do ano passado, de 2020, justamente para que eles pudessem continuar funcionando, né, por conta dos decretos municipais, estaduais, fechando determinados serviços, para que eles pudessem continuar funcionando para atender as pessoas que buscassem esse atendimento diante de alguma violação de direitos. Então, a gente percebe que a necessidade de tornar esses serviços como essenciais durante um período de uma emergência de saúde pública, né, transnacional, a gente vê o quanto é uma situação grave, o quanto é uma pandemia dentro da outra pandemia. Então, a gente percebe essa situação da busca, que ficou um pouco mais dificultada. As meninas mencionaram aí as formas como as pessoas pedem ajuda. A gente viu tantas situações de pessoas que ligam para a polícia dizendo que estão pedindo um açaí, porque elas estão com o agressor ali. Eu quero um açaí. E aí o policial, você ligou para a polícia militar, ela, eu sei, eu quero um açaí. Eles me digam o endereço, aí ela fala o endereço. Aí ele entendeu. Você está passando por alguma situação? Tem alguém aí com você? Você está passando por alguma situação de risco? Ela, sim, pode colocar granola, pode colocar mel. E aí ela ficou fazendo essa conversa para que a pessoa que estivesse ali com ela achasse que de fato ela estava pedindo um açaí. E aí a polícia fez a situação do atendimento todo e mandou a viatura para o endereço. Então, assim, foi importante que o policial teve, né, essa sensibilidade naquele momento de perceber que não foi uma ligação errada. Na verdade, ela estava pedindo socorro de uma forma mais, digamos assim, disfarçada, porque a situação era essa naquele momento. Então, são serviços essenciais, eles precisam continuar funcionando nesse período, porque as violações de direito continuam acontecendo. Se a gente observar, por exemplo, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem um artigo bem recente falando dos índices de violência sexual, principalmente contra criança e adolescente. As buscas pelos atendimentos e pelos registros de ocorrência, eles aumentaram nesse período, principalmente na faixa etária em que as vítimas têm até 13 anos. Ou seja, onde é que estão esses agressores? Estão dentro do círculo doméstico e familiar. Porque se esses números aumentaram relativos a essas pessoas que não têm tanta mobilidade sozinhas, né, crianças até 13 anos, então se esses números aumentaram ali, a gente percebe o quanto estar em casa é muito perigoso para algumas pessoas, infelizmente. Leonela, invertendo o nosso ciclo, né, de perguntas, vou continuar com você, seria a última pergunta dessa rodada, por conta do tempo. E, em virtude de tudo isso que você disse, e você que está estudando essa temática, quais os caminhos, né, você visualiza que pessoas, mulheres vítimas de violência, você citou aí também, né, crianças e adolescentes, deste mesmo ciclo familiar, também vítimas, que caminhos a gente tem e essas pessoas podem seguir, podem fazer para melhorar, para reverter esses dados e esses números? Como as meninas vêm falando desde o início aqui, eu acho que isso nós estamos na mesma linha aqui, mencionando o quanto é difícil romper com esse ciclo. Então, não tem receita de bolo, não vai funcionar a mesma coisa para todas as pessoas. E cada mulher, dentro da sua realidade, vai buscar um caminho diferente. Então, você mencionou a situação das mulheres que são da periferia, mulheres mais pobres. Não são apenas essas mulheres que sofrem violência. Essas são as que mais pedem ajuda do ponto de vista criminal, porque muitas vezes elas não têm outras alternativas. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica, mas que têm renda própria, ou têm para onde ir, ou têm a quem pedir ajuda, às vezes tentam resolver a situação lá pelo caminho só do cível, vão pelo divórcio, pela situação da regulamentação de visitas, vão tentar resolver pelo cível. Mas no criminal, muitas vezes, a gente vai perceber que as mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade maior acabam buscando mais esse caminho. E nós, enquanto advogadas, enquanto mulheres, vizinhas, amigas, e isso eu já abro para qualquer outra pessoa, independente se é advogada ou não, temos que perceber que determinadas situações, às vezes, aparecem como um sinal para a gente. Então, aqui, aquela pessoa que está tentando conversar com você porque quer te vender alguma coisa, por exemplo. Eu queria passar na sua casa, queria lhe mostrar uma coisa que eu estou vendendo. E aí, aquilo, na verdade, é um momento que ela está tentando conversar com você para lhe contar algo que está acontecendo. Então, uma mensagem que você manda para uma pessoa, que você está desconfiada que está acontecendo alguma coisa, você ouviu alguma coisa ali do apartamento vizinho, não mande áudio, não, manda uma mensagem escrita, porque aí ela vai poder ver sem se colocar numa situação de risco. Eu até fiz uns cards a semana passada com os telefones, eu estou sempre compartilhando no meu Instagram,
com os números dos telefones desses serviços de atendimento aqui na região, entre Irecê e São Gabriel. E do plantão da Polícia Militar, núcleo de atendimento à mulher sempre de referência, e eu sempre estou compartilhando nos status e mandando para algumas pessoas, porque pode ter alguém precisando desse telefone e a gente não sabe. E numa situação que, se eu mandar uma mensagem de áudio, talvez eu coloque a pessoa numa situação de risco. Então, a gente precisa perceber que, às vezes, a gente pode ajudar alguém de uma forma que está ao nosso alcance, a gente pode levar a informação, a gente pode se oferecer para ajudar, a gente pode apontar os caminhos, oferecer o contato da Comissão da Mulher Advogada, que quase todas as associações, eu acredito, que faça esse trabalho, ou a Comissão dos Direitos da Mulher, de atender mulheres em situação de violência doméstica, o contato do centro de referência, o contato na delegacia, de forma que a gente possa ajudar essa mulher a romper com o ciclo da violência e consiga sair dele da forma mais segura possível. E assim, eu tenho aprendido muito com as mulheres que passam por essas situações, especialmente por conta da pesquisa que eu fiz no mestrado, onde eu entrevistei mulheres que receberam medidas protetivas da Lei Maria da Penha aqui em São Gabriel, que é onde eu moro. E o que essas mulheres me apontaram foi caminhos de esperança, porque essas mulheres que eu consegui entrevistar, elas tiveram uma mudança efetiva na vida delas a partir da medida protetiva, embora tiveram, né, inúmeras dificuldades em relação a outras coisas que aconteceram no entorno do processo, mas a medida em si, ela funcionou de forma que elas não reataram o relacionamento e também não sofreram novos episódios de violência depois da medida protetiva. Então, elas acreditaram que, de fato, havia um outro caminho depois daquele rompimento, e isso está aqui nesse livro que foi publicado esse ano. Esse livro chama-se Rupturas e Recomeços, Percepções de Mulheres sobre Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha, na cidade de São Gabriel. Foi publicado pela editora da OAB, pela editora do Conselho Federal, a gente lançou ele no mês de março. E assim, eu estou muito feliz com a repercussão e com a oportunidade de estar falando dele nos eventos da Ordem e outros eventos também, na universidade e tudo mais, para trazer essa voz de quem passou pela situação e nos aponta mais do que um caminho de mostrar a dificuldade, mas de trazer também um caminho de esperança, né? E a gente precisa ter a oportunidade de oferecer a esperança de uma vida sem violência também para essas mulheres. Com certeza, muito obrigada, parabéns aí, tá? Obrigada, por essa Milena. repercussão, continue aí divulgando, e que bom que você teve aqui mais uma oportunidade de estar falando sobre este tema e estar também recebendo aí a multiplicação, né, que todas nós iremos fazer aqui. Fernanda, eu vi que a temática do nosso bate-papo seria falar, por exemplo, da violência doméstica e familiar como causa impeditiva na concessão da guarda compartilhada. E aí eu não te perguntei sobre isso, como é que funciona quando a gente tem, por exemplo, a violência, esse pai, ele perde a guarda do filho, tem dificuldade para ter a guarda compartilhada, como é que funciona? O Código de Processo Civil, ele fala que, em regra, a guarda, né, na hipótese de divórcio, separação, ou até mesmo quando não houve uma relação prévia, deve ser compartilhada. Infelizmente, nem todas as relações pós-separação, elas mantêm uma afetividade, mantêm um diálogo adequado, e nas situações de violência, é muito pior. Porque nós, ao permitirmos que esse homem, né, esse agressor, ele mantenha esse contato direto em razão dessa guarda compartilhada com a vítima, nós estamos violentando essa mulher novamente. Então, para além do interesse do filho, nós temos que perceber que aí nós temos duas vítimas. As pessoas costumam falar, ele deixou de ser seu marido, mas ele não vai deixar de ser pai. Tudo bem, ele vai continuar sendo pai, mas ele não deixou de ser agressor. Então, esse ciclo de violência com essa guarda compartilhada, ele tende a não cessar. Porque aí sai da violência física, passa principalmente para a violência psicológica, a interferência da violência patrimonial, financeira. Então, existe, né, em tramitação na Câmara Legislativa um projeto de lei, de número 29 de 2020, que visa alterar o Código de Processo Civil para que a guarda compartilhada, ela de fato seja inexistente, né, a violência doméstica familiar seja uma causa impeditiva de concessão de guarda compartilhada, porque hoje fica a critério do judiciário. E aí nós caímos naquele ciclo, né, que as pessoas nem sempre acreditam na palavra da vítima, a ideia da ex-louca, né, psicopata, quer me afastar de meu filho, eu não fiz nada. Então, essa repetição, e aqui nós voltamos ao ponto de que nós precisamos, que Ludmila falou, mudar a questão cultural, a questão social, para que nos ambientes públicos, magistrados, promotores, advogados que estejam no outro lado, né, da outra parte, da parte diversa, e toda essa rede que envolve o julgamento de um processo, ele comece a perceber a violência,
a existência da violência, a validar a palavra da vítima, ao invés de descredibilizar. Não podemos fazer isso por conta do... verdade. Né? Deixa eu Não interromper. Falei novamente, Fernanda, para ver se voltou. Acho que dá para ouvir, eu falo alto um pouquinho. Não, falei com o microfone mesmo. Oi? Tá ok, gente? O áudio, feedback de vocês, por favor. Produção, áudio, cadê as pessoas? Tudo ok? Joia. Pronto. Pode tocar. Porque, infelizmente, a ideia que se tem é de que não há como afastar o pai da criança. E não é esse o intuito. Sim. O intuito aqui é perceber que essa violência ela vai trazer reflexo na vida dessa criança muito pior, né, de maneira muito mais negativa, do que o afastamento temporário desse genitor. Essa é a importância do diálogo. Como eu havia falado, o serviço público em si, né, toda essa rede pública que acompanha essa mulher vítima de violência, precisa entender que ali não temos apenas um processo, não é mais um divórcio, não é mais um pedido de guarda, não é mais apenas uma fixação de alimentos, mas nós temos ali uma vida, né, mais de uma vida, a vida da mulher, a vítima da criança, a vida da criança, e que precisa ser analisada de maneira criteriosa, Sim. com relação ao estudo social, que é o que prevê a alteração que é estipulada no projeto de lei. Tanto com relação ao estudo social, né, a prioridade desse estudo social, como a obrigatoriedade do juiz em questionar tanto a vítima como os filhos, né, as crianças, sobre a possibilidade e a eventual ocorrência de violência no âmbito familiar. Muito importante essa parte de ouvir, né, o filho, de ter esse espaço para avaliação do juiz. Passando agora aqui para a Lorena, para a gente fechar essa questão, que tem tudo a ver, né, a questão da dependência financeira, que tarda essa decisão da mulher em muitas vezes se separar, em buscar ajuda, fica ali se submetendo mesmo a muita violência. E depois a gente acontece aí, vê os casos de feminicídio todos, que a gente tem conhecimento. Queria que você falasse, finalizasse, né, suas questões desse além do afetivo e conscientizasse quem está nos assistindo como a gente pode estar melhorando, né, esses números, dando mais oportunidade para as mulheres e maior valorização financeira, profissional e tudo mais. É um trabalho árduo, mas eu realmente acredito nesse trabalho minucioso. E quando nós internalizamos o nosso papel também enquanto rede de proteção, não remetendo apenas às instituições públicas esse papel, mas em nós enquanto cidadãos e nós enquanto família, a gente assumindo esse papel de rede de proteção, certamente nós conseguiremos abraçar essa mulher. Conseguiremos dar a oportunidade. Eu falo muito porque foi feito um estudo, né, nessa taxa de desemprego, agora no final de 2020, e foi questionado a essas mulheres que estavam em trabalhos remotos ou desempregadas, o que é que mais angustiava essas mulheres. E aí a resposta foi o acúmulo de atribuições para além dos trabalhos remuneratórios. São aqueles trabalhos que não são remunerados. É o trabalho doméstico, são as responsabilidades para com os filhos. Então, hoje, eu gostaria de deixar o recado de que nós, família, o marido, você homem que é marido, que é companheiro, que é namorado, que convive, que é sensível a essas causas, que queiram uma mudança nesse cenário pandêmico de violência, de ausência de oportunidade, assuma o seu papel enquanto agente no sentido de se solidarizar. Não é à toa que no próprio ambiente familiar, a Constituição de 88 vem trazendo um princípio que é o da solidariedade familiar. As atribuições que, historicamente falando, eram somente das mulheres, somente a mulher poderia criar dos filhos, somente a mulher poderia fazer os afazeres domésticos, nós precisamos dissipar essa ideia. A cooperação é necessária para dar oportunidade, porque não vai haver a sobrecarga. O trabalho remuneratório acaba sendo algo prazeroso, porque quando se chega em casa, do mesmo jeito que o homem, quando chega em casa, vai haver um descanso, vai haver uma cooperação. E isso reflete, né, essas questões de estresse, reflete muito no aumento grotesco de violência doméstica e familiar. Então, a gente precisa entender que fazemos parte de um ciclo. E esse ciclo é bastante interligado se a gente parte do pressuposto de que a família é a principal instituição.
É a primeira. Então, se a gente diz que esse ambiente ele é um ambiente sadio, a gente automaticamente oportuniza mudanças de oportunidade, a gente oportuniza a visão e o enxergar a mulher não enquanto objeto de um contexto, mas enquanto sujeitos de direito. Então, a luta é diária e que a gente consiga assimilar a nossa importância enquanto agente transformador, facilitando nessa educação, nessa conscientização, para que a gente possa mudar esse quadro pandêmico dentro da própria pandemia. A empatia, a solidariedade, eu acho que são conceitos que nós precisamos estar rotineiramente exercitando. Além da pandemia, que fique, né? E que aumente ainda mais. Ludmila, suas considerações finais, falando um pouco também dessa questão que é a temática, né, do seu conteúdo aqui, da importância dessas políticas públicas, né? Ela falou um pouco das ações que a gente tem que ter no dia a dia, dos hábitos, você falou aqui da questão, né, de familiar, que a gente precisa estar o tempo inteiro de olho, mas e as políticas públicas? Qual seria, assim, para arrematar o fechamento de suas considerações hoje? Eu considero que, atualmente, nós vivemos, além da crise sanitária, a questão da violência, por estar mais, digamos, divulgada, as pessoas estão mais tentando entender realmente o que é a Lei Maria da Penha, como os dispositivos relacionados aos direitos das mulheres se aplicam nas relações familiares, nas relações, às vezes, também não familiares, né, mas como os direitos das mulheres em geral, porque quando a gente fala que as mulheres são culturalmente, historicamente colocadas como Simone de Beauvoir falava, segundo sexo, né? Porque ela não estava socialmente, culturalmente falando, de forma equilibrada com o sexo masculino. Então, é essa equidade que nós buscamos. Eu entendo que as instituições públicas, a OAB como garantidora da sociedade, dos direitos da sociedade, das pessoas em geral, da cidadania, ela tem que exercer essa atuação de forma proeminente em todas as esferas de governo, e eu acredito que isso vem acontecendo. Nós estamos vendo, né, que, inclusive, dentro do Conselho Federal, uma resolução foi deferida no sentido de que advogados que sejam sujeitos de ações de violência doméstica, eles estão sujeitos a perder a carteira da OAB. Isso de fato, um avanço, porque a OAB está dando exemplo para as outras instituições. A gente não pode tolerar a violência doméstica, a gente não pode tolerar a violência contra a mulher, porque não é só a violência doméstica, né? Nós vemos, no sentido das relações profissionais, nós vemos o assédio, nós vemos a questão da remuneração ser inferior, como Lorena falou. Então, o que eu entendo é que a sociedade em geral, dentro também do que você falou, da questão da empatia, da solidariedade, a sociedade em geral tem que entender que é uma questão de humanidade nós defendermos os direitos em busca da equidade dos direitos de homens e mulheres. Porque, enquanto essa equidade não existir, vai afetar diretamente relações familiares, vai afetar a sociedade em geral, porque enquanto não houver nenhum indivíduo que possa gozar dos seus direitos livremente, direito de ir e vir, direito de estar de saudável, de ter sua assistência e de ter todos os direitos constitucionalmente garantidos, nós não estaremos numa sociedade e não poderemos falar que estamos vivendo a justiça social. Então, eu acredito que, para finalizar, que é um dever de todo cidadão e de nós, operadores do direito, principalmente, de fazer garantir os direitos das mulheres e da sociedade, né? Muito obrigada, viu? Obrigada pelas suas considerações. Meninas, eu não terei tempo, assim, para oportunizar todas as considerações finais.
Queria dizer que, de sua maneira, cada uma de sua maneira, trouxe aqui importantes questões, né, relacionadas à violência contra a mulher, em ampla temática. Então, quero agradecer a disponibilidade de todas, né, vocês que vieram aqui presencial, a Leonela que está aqui também com a gente de forma virtual, trazendo também seus conhecimentos. Dessa forma, a gente finaliza, né, esse painel, agradecendo aí ao público que acompanhou todas as salas. Eu estou vendo aqui que a gente está tipo, meio se despedindo, são tantos painéis que, na minha cabeça, eu acho que ainda teria mais um painel, né? Mas eu quero agradecer desde já aos nossos patrocinadores, Jus Brasil, Sejas, curso jurídico, e também a Certidata. Quero agradecer também aqui a todos que estão participando aqui da nossa transmissão. Eu vou chamar uma vinhetinha agora para que a gente se organize aqui e voltemos aqui ao prumo para agradecer a todos vocês e trazer considerações finais e também dicas para o dia de amanhã, tá bom? Solta uma vinhetinha aí, por favor, Matheus.